Olá a todos, a paz do Senhor. Me chamo Renan e hoje nós iremos falar sobre o Sermão da Montanha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative suas notificações, porque semanalmente nós iremos postar novos vídeos, tá certo? E também não se esqueça de dar aquele like. Vamos falar sobre o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, que se encontra no capítulo 5 de Mateus, a qual Jesus estava próximo ao mar da Galileia. E Jesus vem naquela multidão indo a si. Jesus sobe com seus discípulos ao monte, esse monte conhecido hoje, o Monte das Bem-aventuranças. E Jesus começa a ensinar aos seus discípulos as características do reino de Deus e também do verdadeiro cristão e seguidor. E Jesus apresenta uma ética do reino, um manual de conduta e mostra as características que um cristão deve possuir. E essa palavra bem-aventurado significa no grego, marcários no grego, mais do que uma felicidade plena. É uma felicidade que o ser humano não consegue comparar. Só quem pode possuir essa felicidade são aqueles que fazem parte do reino de Deus, que têm para si as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são contrapondo as características terrenas e humanas da felicidade. Jesus apresenta aqueles que são bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eu ser humilde de espírito, reconhecer que eu não sou capaz, que o único que pode me ajudar, que sou dependente de Deus, é ser pobre de espírito. E a consequência de ser pobre de espírito é porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram. O cristão, ele sente angústia, medo, aflição, mas a Bíblia fala: aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, existe as consequências de ser bem-aventurado. Jesus apresenta as características que nós deveríamos ter para ser bem-aventurado e as consequências de ser bem-aventurado. E continua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, um cristão que está sendo perseguido, ele deve se alegrar, ele deve dar louvores a Deus, porque a perseguição para nós gera em nós uma confiança em Deus. Para sabermos que somos dependentes de Deus, a perseguição mostra que nós precisamos criar uma fé firmada na rocha. Não uma fé superficial, não ser um cristão medíocre, mas a Bíblia nos ensina que a perseguição ajuda a amadurecer o cristão. E vamos falar, e não acaba aqui, vamos continuar. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas o velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, olha só, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus.
nós seremos sal e luz desse mundo se nós manifestarmos Cristo em nossas vidas. Se nós formos bem-aventurados, como diz o texto. Ser sal e luz não é uma opção para o cristão, mas um dever. E Cristo fala, nós devemos ser sal para dar sabor, para dar conservação e qualidade àquilo. Nós precisamos ser luz para iluminar, porque ele compara aquela candeia que tem muito no interior, quando nós acendemos. Uma pessoa coloca aquela candeia acesa debaixo da mesa? Não, porque não ilumina nada. Ele coloca num ponto estratégico, a qual ilumina toda a sala, toda a cozinha. E seja assim a nossa luz no meio dos homens. Mas nós só seremos luz e sal desse mundo se nós manifestarmos a Cristo através das bem-aventuranças. Ou seja, nós devemos mostrar a identidade cristã através das nossas atitudes. As bem-atitudes é a demonstração do reino de Deus, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e me segue no Instagram, tá certo?